Meu nome é Liane Bonassi e eu tenho 64 anos. Uma noite estava eu corrigindo prova, que na época eu era professora, e comecei a passar a mão por dentro da minha camisa. E foi nesse autoexame que eu acabei descobrindo que eu tinha um nódulo. Pensa no susto, corri, fui deitar lá na cama, me examinei de novo e o nódulo apareceu. Eu sentia que existia alguma coisa. Na segunda-feira, porque era um final de semana, fui ao médico e fiquei assim, para encurtar a história, 8 meses fazendo exames. Eu sempre pedia para o meu médico qual era o exame mais potente que tinha. Mamografia e ecografia. E a gente foi fazendo e eles diziam que eu estava meio pirada, que eu tinha muita coisa para fazer, que eu estava esgotada, que eu estava... Na verdade, que nada tinha, que era para tomar um remedinho para me acalmar. E eu tendo noção, sentindo que tinha alguma coisa que não era normal. Aí, passados esses 8 meses, eu fui num outro médico que desenhou, pegou uma caneta, circulou onde estava ali o que eu sentia e descobrimos. Fui para a biópsia, fiz a biópsia, mas até então, passados esses 8 meses, a minha cabeça estava legal. Todo mundo disse que eu não tenho nada. Eu sentindo que tinha alguma coisa, mas as pessoas diziam, não é nada. Imagina, Liane, tu tá bem e tal. Pensa no susto quando eu recebi a notícia. Câncer de mama. E aí, na época, eu já fui encaminhada para fazer a cirurgia, já fui para o oncologista. Eu tinha um menino de 3 anos que eu só olhava para ele e chorava. Eu dizia, Deus, se tu me deu ele, tu vai ter que me ajudar a criar. E eu tenho que ficar boa. Eu tenho que fazer esse tratamento. Aí fui à procura de outros médicos, né? E aí realmente fiz a cirurgia, fiz 6 sessões de quimioterapia, passei muito mal. Às vezes as pessoas olham para mim hoje e me consideram uma vencedora, né? Mas por trás disso, teve muita dor, teve muito medo, teve muita ajuda da minha família. A minha família me ajudou bastante. E teve muita parte espiritual. E eu digo para qualquer pessoa que hoje esteja enfrentando o mesmo que eu passei, precisa se agarrar em alguma coisa, independentemente da sua religião. Mas a gente precisa se fortalecer e acreditar que vai dar certo. O oncologista, ele me disse uma frase que me marcou muito. Liane, 50% vai ser o tratamento. E 50% vai ser você. Você que vai se ajudar. Você que vai fazer a outra parte. E eu disse para ele, doutor, faça a tua parte que eu vou fazer a minha. Então, depois do tratamento iniciado, depois do susto, depois da fase de cair o cabelo, que eu acho que eu chorei mais quando eu vi que o meu cabelo caiu, porque aí que eu tomei consciência do que estava se passando. Porque até então fiz a cirurgia, graças a Deus eu não tive assim sofrimento na cirurgia, dores, tudo passou, né? Fiz a cirurgia, me recuperei, não sentia nada.
o doutor dizia para mim: Dona Liane, vai cortar esse cabelo, vai cortar esse cabelo. E eu dizia para o meu marido: mas e se não precisar? E se não cair? Né? Porque era uma forma também de talvez eu fugir, de eu não querer enfrentar. Mas aí assim, quando o meu cabelo caiu, que eu chorei demais, que eu tomei, acho que, consciência, daí eu raspei o cabelo, uma opção minha. Hoje, eu acho que eu não colocaria mais, mas na época eu senti necessidade de usar uma peruca, eu usei. Minha autoestima ficou muito melhor, porque uma das coisas que acabava me incomodando era as pessoas pedindo, né? O que tu tem? E sem cabelo, né? O que tá fazendo? Mesmo a pessoa vendo que a gente tá passando por um tratamento, eles te perguntam, né? E tem momentos no início que a gente não quer responder, a gente quer fugir. Mas depois, com o passar do tempo, na verdade, tu acaba aceitando e respondendo, né? Então eu usei a minha peruca, eu pensava no meu menino que tinha 3 aninhos, e eu sempre pensei que eu ia voltar a trabalhar. Eu tive muitas colegas, porque dentro do Estatuto do Magistério tem uma lei que diz que eu poderia ter me aposentado por invalidez. Jesus, para mim, me aposentar por invalidez era como se eu tivesse jogado a toalha. Eu não ia servir mais para nada. E eu dizia: não, eu vou, né? Eu vou voltar a lecionar, eu vou fazer, né? E foi o que me dava também um certo estímulo, né? E também nessa época, por isso que eu digo que a ajuda dos familiares são importantes, né? O meu marido, embora exercendo um trabalho que na época ele era escrivão da Polícia Civil, nada a ver com o que ele gostava de fazer, ele sempre gostou de ser meio arteiro, pintar tela, fazer trabalhos manuais, coisa que não é muito comum nos homens. Ele disse para mim: Lilica, vou fazer um curso de biju para ti. Ele sabia que eu gostava de bijuteria. E numa das quimioterapias que eu fui fazer, ele foi fazer o curso. Muito bem. Fez o curso, fez colar, fez brinco para mim usar. E por contrapartida, o meu médico pedia muito para mim não ficar sem fazer nada, ocupar minha cabeça. Mente vazia, oficina do capeta, vai fazer alguma coisa. E na época me dei por conta que eu só sabia lecionar. Eu lecionava de manhã, eu lecionava de tarde, eu lecionava de noite. E ele dizia: vai aprender um bordado, um crochê, um tricô. E eu nada sabia fazer. Aí, vendo o meu marido fazer as biju para mim, eu olhei e pensei: será que eu não vou gostar de fazer isso? Aí ele me ensinou. Digo: me ensina aí. Na época, eu estava de laudo, eu fiquei 1 ano de laudo. Eu comecei a fazer, comecei a olhar, comecei a me distrair. Passou as químio, passou as rádio, recebi alta, voltei a lecionar, mas continuei fazendo as biju. Continuei porque foi uma coisa que eu gostei, me identifiquei, já que eu não sabia fazer nenhum outro trabalho manual, e fui fazendo. Aí passaram-se, acho que uns 5, 6 anos, eu me aposentei. Me aposentei de prof. Mas aí eu passei a me dedicar a fazer as bijuterias, que eu faço até hoje, que eu me sinto muito bem.
E eu me sinto, e digo para quem estiver assistindo e que precisar de um conforto, de um alento, pense que vai dar certo. Ocupem a sua cabeça. Façam um trabalho manual, né? Façam alguma coisa para vocês não ficar ali pensando no problema, pensando que vão... Tem gente que diz, estou fazendo tratamento e não sei se vai dar certo. Não pensa assim, né? Não pensa, procura. E a gente tem aquele sabor da vitória quando tu vai galgando passo por passo. Faz as químio, faz as rádio, depois eu fiz aquele tratamento na época eram 5 anos, me parece que hoje aumentou. É mais a quantidade, mas eu tomei aquela medicação também depois de terminar o tratamento, né? E hoje eu me sinto, às vezes eu nem me lembro o que aconteceu comigo, né? Que eu passei por isso, que foi sofrido. Hoje eu consigo olhar para trás e dizer que eu aprendi muito. Eu tive muitas lições para aprender nessa parada que a vida me obrigou a parar. Porque senão eu não teria revisto alguns valores, eu não teria mudado algumas atitudes, eu não teria aprendido novas coisas, né? Então tudo na vida da gente vem para a gente aprender e se tornar melhor. Talvez, tudo bem, eu não melhorei 100%, mas em alguns aspectos eu me sinto que eu fiquei muito melhor, né? Eu me sinto que hoje eu perdoo com mais facilidade, hoje eu entendo melhor as pessoas, hoje eu vejo que tem coisas que não vale a pena, né? Na época eu tinha muito olho por olho, dente por dente. Hoje eu penso que o mais inteligente é o que perdoa, o mais inteligente é o que fica quieto, que de uma hora para outra a vida da gente muda. Então que não vale a pena a gente guardar certas coisas e ficar remoendo. Então eu entendo que foi uma dádiva, que a vida me proporcionou esse sofrimento, mas ela em contrapartida, eu acho que eu ganhei muito mais do que foi o sofrimento. Eu ganhei novos valores, eu ganhei novas amizades. E hoje eu sou mais feliz do que antes, quando eu não tinha passado por essa experiência. Então nem tudo é o caos, nem tudo é perda. Com certeza no começo a gente se pergunta, por que comigo? E se está acontecendo comigo, é porque alguma coisa eu preciso aprender. Alguma lição eu vou ter que tirar disso que a vida está me proporcionando. Então que vocês, e como eu, a gente não pode se sentir vítima. A gente tem que se sentir privilegiada. Porque todo o aprendizado, toda dor vem com o aprendizado. Não tem aquele ditado que diz, ou tu aprende no amor, ou tu aprende na dor. Mas o interessante é que a gente aprenda, que a dor ensine a nós nos mudar e nos mudar para melhor.